Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um De Frente com Lili. Meu nome é Liliane. Nós estamos fazendo essa live toda semana e hoje eu trouxe um convidado super especial, que é o Rafael Marrone. O Rafael é um cara aqui de mercado que a gente já conheceu, já conheci ele na Exact e hoje ele é gestor comercial na Rede Vistorias. E ele logo vai entrar para conversar com a gente. Oi, Dudinha, tudo bem? Gravada, tá, pessoal? Então vocês podem visualizar depois. O Rafa já tá entrando aqui, me pediu agora para entrar. E a gente vai falar um pouco mais. Oi, tudo bem? E aí, Lili, tudo bem? Como é que tá, Rafa? Tudo certo? Quanto tempo, hein? Pois é, faz mais de ano, né? Bem mais de ano, faz mais de 2, 3 anos aí. Ah, faz anos. Que legal. Bom, eu queria, antes até de a gente começar, até para você, né, que a gente se viu lá na Exact, né, faz um tempão atrás. Vou me apresentar, vou contar um pouquinho do que eu já passei, e aí depois eu gostaria de conhecer, né, um pouco mais sua trajetória. Então Legal. vamos lá. Para quem não me conhece, para quem já me conhece, meu nome é Liliane, eu tenho 26 anos, eu sou de Cascavel, no Paraná, já atuo com vendas há 11 anos e comecei a deslanchar na área de prospecção, já fiz telemarketing, já fiz venda consultiva, já trabalhei na praia prospectando casais na rua, chamando para o resort, então já atendi de tudo, né? Até venda mais incisiva, né? Onde você tem ali que conversar com casais e em uma hora vender para eles, senão você não tem outra oportunidade. Então, dali, depois dessa experiência que eu tive em atendimento, mais agressivo, se era um pouco mais na hora, né, imediato, eu fui para a Exact. Foi onde a gente trabalhou em áreas diferentes, a gente praticamente não se via, né? A gente não tinha essa interação. Mas eu fui pré-venda lá, depois passei para a área de vendas, né? Na área de pré-vendas, na minha primeira experiência que eu tive na área de pré-vendas ali, eu não conhecia nada. Não conhecia de lead, não sabia o que, que era, não sabia nem que era pré-venda. E aí, lá que eu descobri o que, que era, e eu trabalhei os últimos 3 meses do ano e ganhei um prêmio anual, terceiro melhor pré-venda do ano. Lembra que teve Teve uma uma ação premiação da que eles Exact, faziam né? anual? Sim, sim. E aí eu Fantástico. ganhei. Foi onde eu me destaquei e fui para vendas na Exact lá. E aí Legal. foi, né? Hoje sou gestora na BR24 por conta dessa experiência que eu tive, inclusive, na Exact Sales. Que bacana. E aí, Rafa? Queria conhecer Não, de ti aí a tua trajetória. Agora é gestor, mas por onde no tu meu, passou? no meu caso, eu tenho um pouco menos de tempo aí como comercial de fato, né? Eu comecei, na verdade, logo que eu estava na faculdade, eu empreendi, eu criei uma empresa junto com um amigo, um colega, e a gente montou uma empresa de financiamento coletivo. Fiquei à frente dessa empresa por 4 anos, a gente tinha um investidor anjo, né? E aí, por conta de alguns problemas de saúde do investidor anjo, chegou até a ficar em coma e tal, e aí a gente acabou, né, não tendo mais como continuar, e foi bem na época do boom do financiamento coletivo aqui no Brasil, até algumas ideias, não vou dizer roubadas, né, mas foram copiadas, aí, inspiradas no que a gente estava montando Você aqui. sabia, né? Exato, né, faz parte, é pirataria digital, né, então, é, e muitas coisas que hoje a gente vê aí nos players de mercado foram lançados inicialmente pela E-Coletivo lá em 2014. E aí, né, enfim, por conta desses problemas de saúde, o investimento cada vez foi rareando, obviamente totalmente justificado, e aí eu fui para o mercado. Bom, eu trabalhava com marketing, eu trabalhava como uma espécie de CEO na época, ia atrás dos projetos e fazia, acontecia, era um pouco de tudo. E aí foi quando eu entrei na Exact, né, buscando uma segurança maior. Na época eu até tive que vender videogame para pagar aluguel, aquela coisa toda.
E aí foi Caraca. quando... não precisei da grana, porque eu consegui ser chamado na Exact bem na época, mas foi um momento ali que apertou, né? Eu disse, bom, tem que ir atrás, porque senão não vai dar conta. E aí foi quando eu entrei na Exact como implementador, e aí eu comecei aí sim estudar realmente os conceitos, a teoria daquilo que eu praticava de forma mais natural na época, né? E Ah, aí, então eu entendi, tipo, eu fazia a prospecção e você implementava o projeto. exatamente, exatamente. E aí eu entrei na Exact foi 2017, mais ou menos, finalzinho de 2017, outubro de 2017. E aí foi quando eu comecei a aprender realmente os conceitos teóricos da parte de comercial, de vendas, de pré-vendas e tal. E foi um momento assim de muito aprendizado, né? A gente estava ainda num momento que a implementação era externa na Exact e eu fui o primeiro implementador interno da Exact, então eu bebi daquela fonte todos os dias e tirava dúvida com as referências do mercado na época, que a pré-venda não era moda, né? Que nem é agora. E a gente foi evoluindo e aí eu fiz algumas implementações, implementei em mais de 60 empresas, depois eu migrei da área de implementação para a área de CS, acompanhei mais de Tipo, o que que 120... era essa implementação? Para quem não sabe o Tá, que que claro, claro. A vai. implementação na Exact era criar células comerciais dentro das empresas, de pré-venda e também Então, né? preparar gestores na parte até de vendas. A gente se metia muito na parte de implementação, mas principalmente a parte de pré-venda. Então a gente montava toda a estrutura comercial. Eu cheguei a implementar em fábrica de coxinha congelada, até em grandes empresas que até por conta de NDA, aí eu não posso nem falar o nome, mas grandes empresas que são aí do cotidiano da gente, né? Então, são coisas que a gente foi aprendendo na prática, com gestores falando, olha, eu não sei como que eu vendo o meu produto, ou eu não sei como vender bem o meu produto, ou não sei como precificar o meu produto, eu não sei qual que é o meu ICP, meu perfil de cliente ideal, como é que eu monto isso, e aí a coisa foi claro, a Exact nos ajuda muito porque ela tem processos muito bem definidos, mas claro que esses processos só são feitos com bons profissionais à frente conseguindo fazer a coisa acontecer, porque a gente tem que se virar nos 30. Isso não tem escapatória, né? Tu às vezes está lá na frente de um gestor comercial de uma multinacional e ele fala para mim, na época com 26, 27 anos, como que eu faço, né? E aí a gente tem que se virar. E a gente tem que ter a responsabilidade que tu está representando uma camisa de uma empresa que tem um, uma história, né? Exatamente. E a gente Você tem tem o poder que na tua aprender. mão de quebrar uma empresa ou realmente fazer ela alavancar, né? Exatamente. Então a implementação, Lili, era isso, era pegar um processo comercial que inexistia ou que era todo bagunçado e organizar. E aí todo o conhecimento da minha faculdade de gestão de projetos ajudou muito nisso, porque eu sempre fui muito organizado e conseguia montar muito bem esses processos dentro das empresas e aí criar as argumentações, quebra de objeções, todos os processos necessários para fechamento de bons negócios, né? E aí tive alguns cases, e um dos cases foi a rede Vistorias, né? Que aí foi quando eu tive o meu primeiro contato. Eu fui implementador da rede Vistorias lá na Exact, e durante esse período foi quando eu conheci o John, conheci o Henrico, conheci o Fernando, conheci o Daniel, toda essa galera que até hoje está na rede Vistorias, exceto o Fernando, que acabou saindo para empreender também. E foi o momento que eu estruturei a área de pré-vendas na rede Vistorias, né? E aí futuramente, depois de 2 anos Não depois, tinha. eu fui convidado aí para assumir também e estruturar a área de vendas internas, né, de inside sales, e é onde hoje eu completo 2 anos. Eu estou hoje há 2 anos na rede Vistorias, agora como gerente comercial. Olha, tem alguém falando ali que a Andrea tá falando que foi CS. Fui CS deles. Depois da implementação, eu acabei migrando para a área de CS na Exact por 6 meses, e aí eu acompanhei, foram 120 empresas mais ou menos. Eu Exatamente. lembro. E aí Que eu tive alguns legal. clientes grandes também lá. Caraca, Então, tem uma grande bagagem.
Que até na BR4 a gente tem a parte de implementação, né? E a parte de implementação é realmente o que a gente vende, o que a gente explica, o que a gente fala, é que realmente o cara é consultivo. Provavelmente a mesma ideia, né, da Exact é consultoria. Você faz, Exato. estrutura o processo, dá ideias, dá insights, o que você já viu no mercado, das 60 empresas que você já implementou, você Exato. faz com que essa Na época que eu entrei na Exact, a Exact ainda vendia o software com uma consultoria embarcada, né? Então, foi quando eu eu entrei fazia as também. implementações, às vezes, de 6 meses, de 3 meses. O mínimo, na época, acho que era 2 meses, acho que era o mínimo. Mas eu cheguei a pegar a implementação que durou muito mais. Empresas que por conta da sua complexidade, eu acompanhei por 8 meses, 10 meses. Né? E depois ainda, quando eu fiz a migração, eu terminei uma implementação longa, e aí eu assumi aquela empresa e eu basicamente, como CS, eu continuei implementando por mais 4, 5 meses, né? Até o momento que eu saí da Exact. Então, é aquela coisa, né? O tempo não foi tão longo, mas a experiência adquirida com 120 empresas na carteira, indo da coxinha congelada até o Tem uma SaaS e versão por trás, voltando, né? era tudo. Então a gente tinha que aprender na marra, assim, era um negócio fantástico. E como que foi essa transição de agora eu sou o gestor e agora não tem ninguém por trás, sou eu mesmo. Como é que foi isso? E isso foi um desafio, Lili, assim, não seria possível sem a confiança do pessoal da Rede Vistorias, né? A confiança que principalmente o John depositou em mim quando ele me convidou foi uma força muito grande para mim, porque justamente eu sabia que acima de mim o meu diretor confiava muito em mim, apesar de eu não ter a experiência de gestão, né, pelo menos não presencial, porque o implementador e o CS, ele é um gestor à distância, mas é aquela coisa, não é a tua responsabilidade, não é a tua empresa. Então Então, isso, exato, então isso foi muito importante, assim. Mas, e também a confiança de saber que eu era capaz, porque eu tinha passado, querendo ou não, por quase 200 empresas, indiretamente e diretamente, tomando decisões ou orientando. E eu lembro até hoje que teve uma empresa de São Paulo que, graças a uma análise que eu fiz e que eu passei para o gestor, ele demitiu 15. Aquela noite eu não dormi. Eu cheguei em casa e eu não dormi, sabe? Eu falei para ele, cara, a tua operação não tá legal, a gente precisa reestruturar. E aí ele voltou, no outro dia ele falou, Marrone, eu tô sozinho aqui, mandei todo mundo embora. E aí eu bateu, sabe aquele baque assim? E aí, mas eu disse, bom, passei por isso, né? Então isso vai acontecer mais vezes e principalmente assumindo o trabalho de gestor, isso vai acontecer. Então foi um crescimento muito grande, assim. Desde que eu entrei na Rede Vistorias, esse desafio quantas foi pessoas tu tem grande. abaixo de ti? Oi? Quantas pessoas tu tem abaixo de ti? Hoje são 7 pré-vendedores, 3 vendedores, um coordenador de vendas, são 11, 12 pessoas. Gente, 12 pessoas abaixo dele, né? A gente vai falar agora sobre como gerenciar esse time, né? Como que ele gerencia hoje esse time, dá insights e tal, e como se autogerenciar, porque essas dicas são também para pessoas que ou empreendem, ou trabalham como autônomo, ou como todos, né? A maioria está como home office, e isso faz com que você precise ter uma autogestão, precisa ter até a organização até maior do que quando você está no escritório, né? E Exato. como que você faz hoje a tua gestão? Como que você faz para, né, estando tão longe assim da tua equipe, né? Ou eles estão na empresa? Tá meio a meio, assim. A gente tem na equipe alguns. Na verdade, não é nem meio a meio, assim, é menos lá presencial do que a distância, né? A gente tem reuniões diárias, né? A gente faz reuniões diárias, principalmente com o time de pré-venda, que é um time que necessita de uma atenção mais próxima. Então, Por quê? porque normalmente o pré-vendas é a etapa inicial do processo comercial. Então, são pessoas que estão iniciando e estão aprendendo. Claro que temos pré-vendedores experientes, mas na rede de vistorias a gente opta por contratar pessoas júniores, treinar elas
e capacitar para que elas consigam chegar para a gente sem vícios. A gente sabe que a pré-venda, principalmente em Importante. empresas maiores, tem muita questão do vício, né? Eu estou acostumado a fazer isso, aí migra de uma empresa para outra e leva o vício junto. Então, a gente opta sempre pela estratégia de treinamento. E isso a gente vai com a cara e com a coragem, porque comigo eu tenho o Manes, né? Já participou da live contigo aí, o Aí Eduardo, que a gente tá acompanhando aqui com a gente. Ele é um cara que treinou muitos pré-vendedores e eu, junto com a experiência que ele bagagem também tem. tem, a gente tira isso de letra. Assim, é um processo. Hoje a gente está, só para tu ter ideia, Lili, a gente está com pré-vendedores que estão com a gente há menos de 2 semanas e já fizeram 12 agendamentos. Caraca, como é que você faz isso? Ah, Agora me conta esse segredo, que eu sou gestora de pré-vendas também, me conta aí. Agora eu quero saber. isso passa por várias questões. Assim, o primeiro é um processo bem definido de, de, de treinamento, né? Então, quando eles chegam no primeiro dia, eles fazem toda a parte burocrática e já recebem um slide que eu fiz lá com treinamentos que o Manes montou, um documento lá de acompanhamento. A gente tem um calendário de 2 semanas de rampeamento e no final da primeira semana eles já fazem um simulado e eu deixo 3 dias estudando a empresa, os produtos, né? Normalmente no simulado, com toda a carga de áudios que eles escutaram, de coisas que eles leram, alguma coisa já sai de legal, né? Algum tipo de pitch já sai. E aí na sexta-feira a gente já passa um retorno, ó, semana que vem tu vai ligar. E aí, ou não, né? Ó, não, semana que vem, na segunda-feira, tu vai ter que fazer um outro simulado. Até hoje, acho que a gente nunca repetiu o simulado. Na segunda-feira eles já começaram a ligar. E aí a gente E aí você passa, a gente pega uma prepara. base de lote, assim? Isso, aí até a Daiane está aqui com a gente também, está acompanhando, ela é a líder de pré-vendas na rede, e aí ela sempre prepara uma base, ela deixa ali em cerca de 100 leads assim que já passaram por um contato, então é aquele lead que a gente está recuperando, e a gente passa para que eles façam essa retomada de contato. Então, normalmente é um lead que já conhece a rede de vistorias, então já ouviu falar, porque já recebeu uma ligação de um outro pré-vendedor no passado, e aí eles fazem esse contato e conseguem, normalmente na primeira semana, algum agendamento, um agendamento pelo menos já sai, e aí vai muito do perfil, assim, né? Vai o perfil da pessoa, mas a gente tem desde o mais tímido até o mais comunicativo, ele consegue se dar bem e fazia os agendamentos. E agora, com a questão de pandemia, a gente está tendo bastante sucesso com o WhatsApp também. Hoje saíram 5 agendamentos por WhatsApp. Olha, que legal, que bacana. Como é que você faz? Exato. Vocês se organizam, fazem algum tipo de, por exemplo, por que que eu estou perguntando isso? Na Uhum. BR24, o que que a gente faz? A gente tem um fluxo de cadência de mensagens. O nosso é inbound puro. O que que é Uhum. inbound? Para quem está entrando ali agora, o inbound é quando você recebe contatos, potenciais contatos do marketing, das redes sociais, orgânico, né? A gente Exato. divulga um vídeo, algo assim, e a pessoa vem querendo saber o que a gente faz. Então, ele cai no Bitrix 24, que é o nosso sistema, e ele segue um fluxo de cadência de mensagens, né? Entre e-mail, WhatsApp, ligação, sabe? Segue aquela organização, né? Onde o pré-venda ele tem um tempo certo para ligar, tempo certo para entrar em contato com o cliente pelo WhatsApp, enfim, as mensagens automáticas, né? E o Uhum. cliente consegue retornar. Isso quando ele já está no dia a dia de pré-venda, né? Uhum. Isso, né, depois de ter passado por esses testes. Como é que vocês fazem? Hoje a gente está prototipando essa parte de WhatsApp ainda, é uma coisa muito nova. Os pré-vendedores eles utilizam o WhatsApp ainda sem ser business, sem ser nada disso. Eu estou tentando evoluir para templates prontos de contato, mas ainda é algo muito novo. Basicamente o que eles fazem é se conectar de forma muito humana e aplicar o filtro. Eles conseguem aplicar o filtro pelo WhatsApp, e aí é legal porque o nosso mercado é um mercado imobiliário, e o mercado imobiliário é aquela correria, né? Sai para atender um cliente, e daqui a pouco volta e está disponível. Às vezes a gente está no telefone e fala, não, peraí que chegou alguém aqui, desliga, nem dá tchau, sabe? Desliga. Então o WhatsApp é um grande aliado. Às vezes leva tempo para ele responder, mas acontece, a conversa vai fluindo, sabe?
Então, a gente não tem hoje uma Tem a estratégia que eu possa posição, te falar, WhatsApp olha, fica a no gente dia a faz dia. assim, né? É realmente um bate-papo com o lead e a gente consegue converter e trazer, aplicar o filtro por ali mesmo. A gente tem, o nosso filtro ele tem mais do que 4 perguntas, mas são 4 perguntas fundamentais e com essas 4 perguntas o pré-vendedor ele já consegue ter um belo norte se ele vai conseguir agendar ou não. E aí os detalhes finais ele pega no final, assim, às vezes até troca um áudio ou faz uma ligação rápida para pegar os últimos detalhes e aí fecha o agendamento. Olha aí, gente, fica uma sacada. Quem tem o teu lead, né, o teu potencial cliente, ele tá na correria, porque todo mundo tá na correria, né? Você pode fazer isso pelo WhatsApp. É É, uma forma. Todo mundo tá no WhatsApp. Tá todo mundo é. o tempo todo ali. Querendo ou não, você dá uma olhada, você vai responder. Fica mais fácil que atender uma ligação, sendo que ele tá indo de um cliente para outro. Então, estude o teu mercado. Que às vezes você pode. O teu mercado seja mais por e-mail, mais formal, ok, né? Ligação. Mas o WhatsApp agora é uma nova forma de Exato. você, né, entrar em Não, contato. e é uma grande arma para o pré-vendedor, assim, Lili. Hoje o WhatsApp ele entra muito bem nesses segmentos em que a pessoa é complicado. Médico, imobiliário, Construtec, PropTech, entra CEO de muito, qualquer muito coisa, bem. né? Muito bem. Dono de qualquer empresa, né, também. Exatamente. Então, hoje o WhatsApp ele está se tornando cada vez mais importante, mas ele já faz parte da nossa cadência de contato há algum tempo já. Cara, como que você consegue fazer esse gerenciamento e se organizar? Né? Fazer com que seu time se organize, você como gestor, como que você se organiza? Eu sou grande fã da matriz de Eisenhower. Não sei se você já ouviu falar. A matriz de Não, Eisenhower. Oi? não Não? ouvi, não ouvi. Tá, a matriz de Eisenhower basicamente, tu divide em 4 quadrantes o que é urgente e o que é importante, né? Então, tu vai dar prioridade para o que é urgente e o que é importante. Aí depois tu tem o que não é importante e que é urgente, o que é importante, mas não é urgente, e tu tem o que não é nenhum dos dois. Então, o que não é nenhum dos dois, eu deixo lá. Vai lá. Ah, mandou um e-mail, mas não é importante, não Tipo é urgente, eu sprints, deixo lá. Oi? tipo sprints, tipo Scrum, né? A metodologia Scrum é a metodologia É um pouco. de priorização, né? Sim, é um pouco, mas assim, eu priorizo muito as coisas, as atividades. Então, por exemplo, quando eu chego na rede, a primeira coisa que eu faço é olhar os meus e-mails, e aí eu já vou responder o que é super importante e urgente, o que é urgente. Aí eu faço aquilo ali. Depois eu vou para a gestão do time. Aí tem a reunião diária, tem os acompanhamentos, a gente faz o stand-up com os vendedores. Eu não consigo participar É todos os dias, stand-up. porque tem uma série de reuniões e tal, mas normalmente acontece dessa forma. Aí depois tem, às O que vezes, é a esse reunião. stand-up? Stand-up, a gente faz a atualização do dia anterior. Né? Então, pergunta como é que foram as reuniões, o que tem para fechamento, uma espécie de forecast, né? Mas maneira Todo mais dia? rápida. A gente faz o stand-up todo dia, mas o forecast é uma vez por semana. O forecast como ele é mesmo, assim, detalhar as negociações e ir a fundo em cada uma, acontece uma vez por semana, sempre nas segundas-feiras de manhã. Agora o stand-up acontece todo dia, aí são 15 minutos e a gente passa tudo o que está acontecendo para ver se está tendo muita queda de reunião, por exemplo, ou se algum vendedor acaba fazendo um tipo. Porque a gente tem duas verticais, imobiliárias e condomínios. Então, se ele está, por exemplo, com mais reuniões de condomínio, aí eu já oriento o time de pré-venda, ó, agenda mais imobiliária para esse, para tentar ter aquele equilíbrio que tem que ser saudável Legal, para os dois. Né? E a legal. Então, gestão, pessoal, só para você explicar, pessoal, a diferença dessa organização que você está falando, né? Tipo assim, o que que é o forecast? O que que é forecast e vamos como que lá, é? Só para eles entenderem aqui claro. também. O forecast é uma reunião, no nosso caso aqui, semanal, ela pode ser diária, ela pode ser mensal, depende do tipo e segmento da empresa, mas é o momento em que o gestor senta com seus vendedores e ele entende profundamente cada uma das negociações que estão acontecendo. Mas não são todas. No nosso caso, não são todas. Tem empresas que vão uma a uma. No nosso caso, não são todas. A gente pega as principais negociações.
E cabe a quem falar isso? O próprio vendedor. Então o vendedor ele traz para mim, olha, Marrone, eu tenho essa situação aqui, essa situação e essa aqui. Essas três elas estão para fechamento esse mês, vão entrar para a meta, para o objetivo desse mês. Legal. O que tu precisa para fechar? Olha, esse cara está trazendo tal objeção, esse cara está trazendo uma questão de preço, esse cara está trazendo uma questão de detalhamento da tecnologia, sei lá, alguma coisa assim. A gente vai analisar ponto a ponto o que a gente pode melhorar de proposta, melhorar de processo, para conseguir alcançar esses fechamentos em Travar, conjunto. né, a negociação. Exatamente. Destravar a negociação. Na BR a gente faz isso também, de forecast semanal, né? Aí é Uhum. todo o time mesmo, parceria, aplicativo, venda de implementação, pré-venda, todo mundo participa e a gente, tanto o que foi comprometido e o realizado, né? O que foi realmente o que aconteceu. E aí Perfeito. a gente coloca o que é esse comprometido, né? Eu me comprometi a trazer, por exemplo, pré-venda, a gente se compromete, mas a gente sabe que tem coisas que vão rolar durante a semana, né? Mas Uhum. a venda, principalmente, ó, tá tais negociações ali em andamento, e aí, se tiver alguma coisa que tá travando, a gente já alinha ali, e aí a gente traz o realizado. Aí a gente coloca até numa planilha, por exemplo, se ele se comprometer com, por exemplo, R$ 10.000, o quanto, se ele atingir no final dessa semana, quantos por cento da meta ele está? E o quanto ele deveria estar até o final dessa semana. Então, a gente Perfeito. consegue, ele É consegue legal. ver. Isso é importante, assim, porque o acompanhamento, a gente até trazendo um ponto importante, assim, data-driven não é só moda, é muito importante, assim, especialmente para o gestor, né? Tu gerindo a equipe de pré-vendas aí, eu gerindo a equipe de vendas e de pré-vendas, eu preciso olhar muito o indicador, né? Claro, sem esquecer que são pessoas, não são robôs, mas que a gente consegue, às vezes, fazer alguns pequenos ajustes para que uma argumentação se torne melhor, uma quebra de objeção se torne melhor, um agendamento aconteça de uma melhor maneira, e a gente consegue, fazendo esses ajustes, claro, com a experiência que a gente adquiriu ao longo desse tempo, né? Então, um Sim. exemplo simples aqui, a gente mudou o processo do agendamento e a gente aumentou em 10%, aliás, a gente aumentou em Agora voltou. Voltou? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Continua, que estava falando que aumentou 10%, eu já gostei. Peraí, que deu até uma travada aqui. A gente pediu que os pré-vendedores eles começassem a acompanhar a reunião até o momento da sala de reunião. Então, ter feito essa mudança garantiu, principalmente no mercado imobiliário, que antes a gente tinha queda pra caramba, chegou a ter 35% de queda de reunião, cair para 15%, sabe? O fato de o pré-vendedor acompanhar até dentro da sala, conhecer a pessoa e aí apresentar, ó, esse aqui é o meu vendedor, ele vai dar continuidade, isso já fez uma mudança assim da água para o vinho e de uma semana para outra, assim, foi um negócio incrível. Passagem de bastão. Passagem de Fazer bastão de pré-venda para venda. Caraca, que Exatamente. legal! Porque a gente, assim, ó, como a gente faz hoje na BR24, por exemplo, a gente tem essa organização do dia, que é onde a gente faz o agendamento, e aí a gente tem, no começo do dia, a gente já faz a confirmação de todas as reuniões que tem, né, daquele dia, que vai acontecer, e 15 minutos antes daquela reunião, a gente entra junto com, né, olha a sala do meeting, que ele já aparece fora quem que tá ali. Sim. E aí a gente já consegue ver que ele entrou, né? Tá ali. E Uhum, aí só vê, uhum. agora entrou o responsável, né? Aí a gente consegue ver Sim, que é a pessoa, mas a gente não acessa. A gente só sim, vê o por telefone, claro, né? A gente liga para sim. confirmar com ele. Não, a gente faz esse processo também, mas o pessoal entra e fica ali, às vezes, até batendo papo, já tirando, quebrando o gelo, e aí depois o vendedor já entra, já tem uma energia bacana, porque conhece o pré-vendedor, obviamente, e aí o pré-vendedor já sai e o vendedor assume e toca a ficha, assim. No Que mercado bacana, que imobiliário legal. tem sido bem legal, assim.
tenho dado uma resposta bem bacana, inclusive com elogios ao trabalho do pré-vendedor em questão, porque ele consegue trazer uma intimidade maior, né? E como que é a organização do dia do vendedor? O que você dá de insight para o pessoal que faz sua autogestão, ou está trabalhando no home office, ou ele trabalha como autônomo? O que tu diz sobre a organização do dia? Certo. Ele estando em casa, ele precisa ser muito autogerenciável, né? Eu, particularmente, eu gosto muito da técnica do Pomodoro, né? Então, de separar o meu dia em 25 minutos com 5 minutos de intervalo. Eu sou muito produtivo assim. No caso dos vendedores, eles atuam, claro, com as reuniões que a gente marca. Nos intervalos das reuniões, eles acabam fazendo follow-up e e-mails e propostas e acompanhamentos que eles precisam fazer e atualizando alguns dados, né? Então, hoje, a gente não tem uma organização estruturada para ele estar trabalhando em casa sozinho. Mas o próprio dia do vendedor, ele é muito simples, né? Porque tem a reunião, ele faz a reunião. Normalmente, se não tem uma reunião em seguida, ele já vai enviar a proposta, segue o processo normal, vai para a próxima reunião e assim vai. A gente tem alguns vendedores que são proativos, então que eles procuram ajudar os pré-vendedores, então eles ajudam às vezes até na prospecção ativa, indicam, buscam leads antigos. Então assim, a equipe aqui é muito unida, e isso garante que mesmo com pandemia, a gente, todos os meses, desde março de 2020, a gente vem batendo recorde de venda todos os meses. Então Que bacana, hein? Aí sim, estou conseguindo manter essa energia do time mesmo, híbrido, né? Tendo essa questão do home office e tudo, que bacana. Exato. Na BR24 a gente tem procurado ter essa interação com o time, né? Eu faço também dias que eu vou na empresa, busco ter essa interação com o pessoal e, por exemplo, quando a gente faz, por exemplo, 3 agendamentos, a gente pega, faz um vídeo, comemora com o time, tem o sino, né? Eu adoro o sino. O sino da empresa, pega e bate o sino, canta uma música, eu canto no chuveiro, né? É cantor do chuveiro. Então, cada 3 agendamentos, a gente faz um vídeo cantando. Legal. Ou tem um patinho também que a gente usa para comemoração, que é um patinho, cada agendamento a gente aperta o patinho ou comemora no grupo de agendamentos. Então tem essas comemorações que eu acho super importante para levantar o time, né? Ah, sim, isso é fundamental. A motivação é fundamental, né, Lili? Quando a gente estava no nosso antigo escritório, antes de pandemia e tudo mais, a gente colocou um sino também na parede, e a gente tocava aquele sino, e como eram 2 andares, assim, a galera lá de cima escutava e ficava batendo o pé, né, no chão, assim. Então Que legal! dava um barulho gigante, assim. E aí, quando saiu a pandemia, o pessoal começou a ir para casa, aquela coisa toda, a gente também se mudou de escritório, a gente foi para um coworking do ladinho onde a gente estava. Hoje a gente é dono do coworking inteiro, porque cresceu tanto a empresa, mas a gente não conseguiu botar o sino na parede até agora, né? Mas aí eu comprei aquela buzina a gás, a gente toca a buzina toda a venda que tem, mas o agendamento em si, a gente não tem ainda nenhum ritual de comemoração. Mas isso tá sendo a gente vai fazer. Vamos descobrir se vai ser patinho, se vai ser algum bicho, alguma coisa, a gente vai fazer alguma comemoração. Porque essas pequenas comemorações são fundamentais também para o time. A motivação é fundamental. E na rede, aí eu vou falar uma coisa aqui que é complicado, mas é verdade, o pessoal não vai deixar eu mentir. Na rede, oferece comida que está feita a festa. A galera comemora tudo com pizza, com bolo, com tudo isso. Então, quando bate meta, a galera faz lá, já se junta, vamos pedir salgadinho, vamos não sei o que lá, e aí eles fazem a comemoração deles, né? Eu adoro fazer também a comemoração, tipo sexta-feira. Sexta-feira, quando não tá esse lockdown e tal, a gente... sexta-feira é o dia de fazer feedback do time, né? É o dia... sexta-feira, gente. A gente pega, às vezes faz uma reunião, vai comemorar na mercadoteca. Qualquer coisa a gente fala, vamos beber alguma coisa, vamos comer alguma coisa. A gente já usa isso aí como desculpa, né? Exato.
A comemoração no comercial é fundamental. Faz parte, assim. Assim como as estratégias, assim como a análise de dados, a motivação se dá totalmente pelas comemorações das pequenas vitórias. Não importa se tu vendeu R$ 1 ou tu vendeu 1 milhão, a comemoração tem que ser a mesma, assim, porque é difícil. Só a gente sabe como é difícil fechar uma venda assim, à distância, sem o olho no olho, sem apertar a mão, né? E a coisa acontece e funciona. E sabe o que eu pensei? Porque assim, a gente tem um patinho, mas assim, eu preciso. Tá todo mundo no home office. Então tem que ter um patinho cada um, né? Eu É tô, verdade. eu tô organizando para deixar um patinho cada um, deixar na casa dele, tipo assim. Cara, comemorar não é um que tem que mandar o vídeo do patinho, é cada um tem que ter o teu bicho O seu. ali. Exatamente, exatamente. Né? Até eu queria entender contigo o que você faz para a questão da, por exemplo, tem momentos que o time, a gente mesmo, né? Tem dias que a gente não tá bem. A gente tá, tipo, tá na bad, né? A gente tá, não começou o dia bem, principalmente para vendas, para pré-vendas, para, enfim, para área comercial, é uma emoção, né? Normalmente a pessoa ela se emociona muito e desemociona no mesmo nível, Rapidinho né? também. Sim. Exatamente. E como que tu faz para gerenciar isso, para levantar a galera que tá desmotivada? O que que tu faz hoje? Hoje, assim, a gente faz reuniões de one-on-one, né? Então a gente acompanha o time, eu acompanho de perto o time de pré-vendas, todas as quinzenas. Então a gente faz reunião de one-on-one com todos eles e a gente começa a detectar isso. Mas o principal que a gente faz na rede de vistorias é entender que a gente tem uma pessoa do outro lado. Então não adianta eu cobrar se o problema é pessoal dentro de casa. Aí a gente tem uma regra, não é uma regra na verdade, mas é uma boa prática aí, que é aquela coisa assim, ó, tu tá mal agora, vai ali no canto, se recupera, precisa ir para casa hoje, vai para casa, amanhã é um novo dia, volta 100%. Essa é a ideia, assim. A gente é muito humano, a rede trabalha essa parte da humanidade do seu colaborador muito forte, e se precisar liberar para ir para casa, para voltar recuperado, vai e volta. A gente passou exatamente isso com um pré-vendedor no mês passado. Ele estava até tinha 20 dias do mês já passados, praticamente, não estava batendo meta, faltava mais da metade da meta. Eu disse, não, vai, relaxa, resolve teu problema. Quando tu voltar aqui, a gente vai resolver. E bateu a meta e foi uma comemoração fantástica. Assim. Caraca! Olha, E, isso é um case de sucesso. e Porque foi legal, não dá Lili, pra forçar uma pessoa que tá desmotivada, assim. exato. Sabe por que foi legal? Porque esse pré-vendedor, ele recebeu ajuda do time inteiro. Quando ele voltou, todo o time abriu mão da sua super meta, da sua hipermeta, para fazer ele bater meta. Então, isso foi fantástico. Assim, foi pré-vendedor falando, cara, esse lead aqui, liga para ele que eu tenho certeza que vai agendar. E agendava e acontecia a reunião. E teve num dia precisava de 9 Olha, agendamentos, as equipe, hein? 9 reuniões aconteceram e teve venda e ele bateu a meta. Então, cara, esse senso de time, esse senso de humanidade que a empresa tem e que eu também levo isso para minha equipe, faz toda a diferença para a gente bater meta. Que bom. Isso faz toda a diferença na equipe. Você vê que é o círculo de confiança, né? Que você tem como confiar no teu time, no teu gestor, principalmente, né? Ainda mais que a gente está longe do gestor, a gente não está vendo 100% do time como a Exato. pessoa está, ainda mais home office, pandemia, o pessoal tá desanimando. E saber que você pode confiar no time, cara, é tudo, é tudo. Exatamente. Isso, Isso é eu recíproco, né? tenho. Porque se eu não passar para eles a confiança que eles precisam, eles não vão confiar em mim. Né? Então, eu sempre deixo isso muito claro para eles. Qualquer pequena angústia que tiver, me chama, que eu tô aqui por ti. Não adianta, eu só sou gestor tendo uma equipe. E eu só consigo bater meta se a equipe bater meta. Então, se eu tenho alguma Exatamente. reunião, eu largo a reunião e vou entender o que ele está precisando, ajusto e aí depois a gente continua. Não adianta, é equipe. Se os 11 não andarem juntos, a gente não vai chegar lá. E eu levo isso Exatamente. como regra, assim.
Fico orgulhosa desse time, hein? Caramba! Não, a Aqui, gente tem um time ali que é de fé, cara. Faz acontecer, não tem jeito. nossa, muito bom, muito bom. Aqui na BR 24 a gente tem uma cultura também que é muito forte de pessoas. A gente ama pessoas, né? E quem tá fora até dessa cultura já nem consegue mais, né, ficar na equipe porque a gente olha muito para o ser humano que está atrás da operação, né? E quando a gente vê, por exemplo, eu com o meu time, quando eu vejo, né, que a produção caiu, eu olho a conversão dela, onde está, né, o gargalo ali, né, da operação, eu vou entender primeiro como ela está, Perfeito. psicologicamente, Exato. né? Como ela está emocionalmente, se existe alguma coisa no dia a dia dela, na família, alguma coisa que aconteceu que deixou ela mal. E eu sempre, assim, ó, por mais que você se organize o dia inteiro, tem reunião o dia inteiro, vai tomar um café de manhã. Eu sempre falo para as meninas, 15 minutos de manhã, 15 à tarde, dá sabe, uma pausa no teu dia, não é 15 minutos Exato. que vai matar alguém, não vai. Se organiza, mas tem essa pausa porque senão você pira, você pira. Exatamente. Você não consegue render, né? Exatamente. Isso é muito importante, assim. E aí tu até citou gargalo, né? Eu fico com o Spotter aberto, né? Que é a ferramenta que a gente usa para fazer a pré-venda, 100% do tempo aberto. Então, sempre está na minha aba do navegador, sempre está aberto. Porque isso é mania de implementador, né? Quando eu estava lá na Isaac era assim que funcionava. Então, aquela tela para mim é a minha segurança que eu sei que a operação está funcionando. Se eu vejo, quando eu atualizo a tela, que teve modificação, é porque a pré-venda está rodando legal. Se eu percebo que não está andando, eu bato o olho no nosso dashboardzinho lá, que eu olho sempre de trás para frente. Olho lá o feedback de reunião, agendamentos, e vou voltando etapa a etapa, filtro 2, filtro 1, e aí eu consigo bater o olho, claro, depois de fazer isso todo dia por 4 anos, eu bato o olho e eu sei onde está o gargalo. Mas os principais gargalos é agendamento e também aplicações de filtro 2. Se está parado, é porque algo está acontecendo e eu preciso atuar com aquele pré-vendedor. E é dito e feito. Sento com o pré-vendedor, sento com o vendedor, quando ele também está com muito tempo parado, a gente consegue entender exatamente que provavelmente é um problema psicológico, senta, conversa, escuta e a coisa começa a andar. E se precisar destravar a negociação, se precisar destravar regiões para fazer prospecção, a gente vai atrás. Eu estou lutando por eles, né? Nós, como gestores, a gente luta pela equipe. Então, se não pode, vamos fazer poder. Se não dá, vamos fazer dar. Se o preço não pode, vamos fazer poder e por aí vai. Essa é a ideia. Legal, e até você falou de trás para frente, né? O que Uhum. você monitora hoje, né? Desde a área, você falou que olha de trás para frente, você olha feedback e tal. Isso. Você olha número de ligação, que tipo de informação você bate o olho assim, para olhar, por exemplo, o time de pré-vendas? Time de pré-vendas, eu olho tempo de ligação, que para nós já é uma belo índice de esforço, né? O tempo de ligação é o primeiro ponto que eu estou sempre de olho. E o segundo é de reuniões realizadas. O segmento de imobiliária, ele tem um fator de queda muito grande. A gente conseguiu resolver isso nos últimos meses, mas eu ainda continuo olhando, porque principalmente agora, final de março, metade de março para frente, a gente teve muita queda de novo, porque começou o mesmo comportamento de março de 2020, aquele medo do lockdown, né? E a tendência é ir melhorando, né? Ontem já teve um monte de reunião, porque vai melhorar, as pessoas passam medo e voltam. Então, a reunião ocorrida, tempo de ligação eu olho, e eu olho muito também a pontuação do time. Eu já consegui chegar numa maturidade do time de pré-venda que eu consigo falar, olha, na primeira semana eu tenho que ter tantos pontos, na segunda semana tantos, na terceira semana tantos. Se eu tô perto desses pontos, eu sei que lá na frente eu vou bater a meta. Então são os 3 índices que eu olho. Que bacana. E na área de vendas, quais são as informações mais relevantes para você ver a saúde do teu time? Hoje é reuniões realizadas, tá? Porque a gente está com uma questão muito complicada em número de reuniões realizadas,
também por conta das quedas, mas também por conta de a gente trabalhar duas verticais diferentes, eu preciso equilibrar. Então, porque senão, quando um vendedor se sente, eu estou sendo prejudicado perante a outro e tal, eu perco a equipe. Então eu olho demais quantas reuniões eles têm realizadas e eu olho também muito a taxa de conversão. Hoje a nossa taxa de conversão fica em média de 28% a 30%, e a gente sempre E busca ó, manter de isso oportunidades para negócio? para negócio fechado. Exatamente. Legal. Até te dando uma dica dos reagendamentos no show, né? A gente Uhum. estava com um índice bem alto também, numa época atrás. A gente tem hora que sobe, tem hora que baixa, a gente tá, né? Sempre faz Sim. essa revisão, esse monitoramento. Mas uma coisa que ajudou muito é você ter, por exemplo, eu tenho reuniões, por exemplo, quinta, sexta-feira. Eu começo a lembrar esse cara que eu tenho essa reunião. Uhum. Claro que na hora do agendamento eu vendo o vendedor. Eu vendo que Sim. o cara que vai atender ele é o cara que já resolveu esse mesmo problema dele com outras empresas do mesmo segmento. Eu sempre linko, eu tenho, né? A gente está implementando novamente o currículo do vendedor, né? Na hora da reunião eu mandar Sim, esse mandar. currículo, que eu aprendi na Exact, né? Mandar esse currículo para ele Isso. por e-mail, e aí ele saber, cara, esse cara é foda. Esse cara que vai me atender é foda. Então, vender o vendedor, que é o Perfeito. peixe do cara que está agendando, né? E também, quando chegar próximo do agendamento, a gente liga, por exemplo, a gente não liga um dia antes, né? Mas a gente liga na parte da manhã para Legal. todos, para lembrar, porque se ele não Uhum. se organizou, se ele não lembrou, tem tempo ainda dele se organizar. Com certeza. Lembrar da dor dele, lembrar que ele marcou aquela reunião por causa disso, disso e daquilo, e já falar, por exemplo, que o vendedor já se organizou, tá tudo certo para a reunião, recebeu o invite, nunca perguntar, você vai poder ir para a reunião, Isso. né? Você sempre Isso é fala, ó, erro tá tudo comum certo para do nossa pré-vendedor no reunião. início, né? Tá começando, Exatamente. posso fazer isso? Pode falar comigo, né? Não, não pode nada, você tem que Não já pede tá por tudo missão. certo. Exatamente, Exatamente. não pedir permissão. Se ele agendou contigo é porque existe um compromisso. A palavra compromisso dá um peso, né? E Exato. isso fez com que os números melhorassem muito. No trimestre a gente olha, né? A gente tem OKR, enfim, que é Sim. para a gente monitorar, né? O time tem KPIs, né? E o OKR. Mas Perfeito. os KPIs do time ali tá melhorando, né? Por conta de a gente estar fazendo essa confirmação e no momento da reunião 15 minutos antes, a gente entra em contato e acompanha ele. A gente não chega a entrar na reunião, fazer isso aí que eu vou Sim. começar a falar para as meninas ali, entrarem, bater um papo ali com o cara. Mas isso é bacana, é uma, Sim. é uma ideia legal. Isso pode fazer a diferença também. Não Mas sei tu se vocês... sabe, Lili, que eu olho muito para a reunião ocorrida porque isso foi uma dor por muito tempo. Hoje, a gente conseguiu solucionar a dor de a reunião acontecer. Agora, a dor que eu tenho é de garantir que as reuniões sejam igualitárias entre os vendedores, entende? E aí, e Ter aí, mais reagendamento para um do que para outro. exato. Porque o spotter, por exemplo, ele me mostra a quantidade de agendamentos, mas ele não me mostra a quantidade de reuniões realizadas. Ou melhor, ele me mostra para mim como gestor, mas não mostra para o pré-vendedor. Então, o que Entendi. acontece? Como o mercado de imobiliária tem muita queda, acontece às vezes de eu agendar 20 para todo mundo tem 20, só que um aconteceu 8 reuniões, outro aconteceu 15 e outro aconteceu às 20, entendeu? Então, é esse o fator que eu olho, porque às vezes eu preciso orientar um vendedor a ter 40 agendamentos para que aconteça as 20 reuniões para todo mundo ficar equilibrado. Então, e a gente dificilmente agenda de um dia para a próxima semana, assim. Normalmente é para o mesmo dia ou para o dia seguinte, no máximo. No máximo, assim. Não, Cai, o cara cai. vai esquecer, né? Certeza, E certeza. isso faz a diferença, né, no dia a Total. dia. Eu acho que essa é a maior dica, assim, para qualquer gestor de pré-venda, é isso. Bota a regra que o agendamento é no máximo para o dia seguinte, porque jogou mais para frente, já era. Tu perde a reunião, certeza, e tu vai ter que fazer todo o processo de novo de agendamento. Não tem jeito.
Exatamente. E a parte de... Queria saber a sua opinião. O que você Diga. acha mais importante? Tanto na área de vendas, né? Quanto na Uhum. área de pré-vendas. A quantidade é mais importante que a qualidade ou a qualidade é mais importante que a quantidade? Qualidade, sempre. Para mim, qualidade sempre. Eu preciso ter qualidade em quantidade. É o que eu sempre falo. Nós... É o sonho. É o sonho. Preciso, muito bom. Exato. Mas assim, aqui a gente foca bastante em qualidade. Eu estou buscando treinar os pré-vendedores na questão de qualidade, porque o foco do time de pré-venda, antes de eu me tornar gestor, sempre foi quantidade. E aí eu mudei. A primeira mudança que eu fiz foi trocar o filtro. Eu deixei o filtro mais difícil, mas focando em qualidade. E aí teve um primeiro baque. Isso aconteceu quase 2 anos, 1 ano e meio atrás, quando eu assumi o time de pré-venda. Mas eles já se acostumaram e isso já aumentou a qualidade. Mas hoje a gente começa os pré-vendedores novos, eles focam em quantidade, porque eu quero que eles treinem discurso, e aí depois eu começo a otimizar eles para que eles trabalhem qualidade. Então, o primeiro filtro que os pré-vendedores fazem, eles focam naquelas 4 perguntinhas fundamentais. E aí depois eles começam a agregar mais perguntas dentro do filtro deles, para que aí eles Que é o consigam focar em futuro, qualidade. né? E a última pergunta que eles começam a fazer é se a imobiliária ou o condomínio tem grana para pagar a gente. Que é a pergunta que dá medo em todo pré-vendedor, né? Mas é a última Sim, pergunta que a gente validar o coloca. investimento, né? Porque ele sabe que se ele falar que não, tu perdeu o agendamento. Então muitos não fazem essa pergunta. Né? Complicado, não fazer a pergunta sendo que é primordial, né? Até Exatamente. isso é uma coisa que é importante. Eu concordo contigo que a qualidade é muito mais importante que a quantidade, porque hoje até na BR24, no Bitrix, né, a gente Uhum. a pontuação que vocês têm no sistema da Exact, a gente está colocando rodar, eu estou colocando rodar, né, estruturando isso Legal. na área de pré-vendas. Isso é bacana porque tipo, a gente está tendo essa pontuação, quente, morno, se esse lead realmente faz sentido para a empresa, né? Perfeito. E aí, com essas perguntas, a gente tem obrigatoriedade de informações também. Por exemplo, Uhum. se eu tenho que validar investimento, eu coloco como um campo obrigatório, para que Perfeito. ele Uhum. faça essa pergunta que é primordial para avançar esse lead. E aí Uhum. eu consigo com que elas foquem na qualidade, priorizem a qualidade, né? Até, por exemplo, o dia a dia delas, de organização, é sempre, por exemplo, se ela não conseguiu agendar aquele lead, que já foi feito, já sabe que tem qualidade, é um cara que passou no filtro, elas começam sempre do cara que já tá qualificado, o cara tá ali, é só marcar uma data, né? Sim. E aí depois ela vai para quem tá entrando na hora, assim, quem Exato. tá levantando a mão na hora, eu quero, vamos focar no dia a dia dele de organização, fazer essa qualificação, já que o cara tá super quente, né? O cara entrou agora a falar contigo, você não dá uma prioridade para ele agora, pode ser que daqui a pouco ele esbarra no Desista. concorrente, né? Isso é fundamental, assim. A gente tem trabalhado muito para conseguir otimizar esse treinamento, a organização do dia a dia do pré-vendedor, porque o vendedor, ele a agenda dele já meio que monta o dia dele. Agora, o pré-vendedor, se ele não conseguir se gerenciar, ele se perde, e aí ele começa a entrar naquele mundo de leads que ele não consegue mais se achar, e aí a solução é limpa a base desse cara e começa de novo, porque senão ele não se acha mais. Ele se perde totalmente. Então, o pré-vendedor ele tem que ter muito controle, muita gestão dos seus leads e garantir que está tudo rodando bem como uma engrenagemzinha, aos pouquinhos, etapa por etapa, que senão ele se perde e ele não se acha mais. E organizar Então, o horário. o horário, Horário. a rotina, né? Tem que ter a Exatamente. rotina. Até, por exemplo, você falou que o pessoal é corrido. Provavelmente ele vai te dar um horário. Ó, eu posso te atender tal horário. E aí, se você não ligar naquele horário, o Já era, cara nunca perdeu. mais te atende. O cara vai ligar, aqui. Aí vai rolando aquele negócio ali. Vai, cara, vira uma novela, vira um namoro, assim, até falar com É, esse cara.
Isso é Eu sempre, organização do horário eu sempre falo primordial, para né? eles assim, você não vai casar com o teu lead, cara. Então, é, usa o tempo que tu precisa para falar com eles. Não conseguiu falar, descarta sem medo, não tem problema. Tu não tá acabando um casamento, não tá abandonando um filho, não tá largando um pet na rua, nada disso. Tu tá largando um lead que não te deu importância, devida importância. Então, faz o processo do descarte, manda o e-mail de despedida e deixa. Ele volta, ele volta. Aqui na rede Vistoriza, eu não sei se o Daniel tá ainda vendo a gente, mas o Daniel é o nosso sócio da unidade aqui de Floripa, da Rede Sim. Vistorias, e ele tem uma hashtag que ele fala, todos vão se tornar clientes. Eu acredito, e esse lead que foi descartado, ele vai se tornar cliente logo ali na frente também, não tem problema. Eu te entendo, porque assim, às vezes ele não te deu importância porque não é a prioridade dele agora. Tem coisas que a gente Exato, consegue trabalhar, né? Tem coisas que a exatamente. gente tem, pode trazer a dor dele latente, mas se ele não tem prioridade naquele assunto, não adianta você tentar com que ele, você fica ali namorando aquele cara e colocando ele no teu dia a dia ali, mas você vai desgastar tanto aquele cara, aquele potencial cliente, que não vai, você vai só Não perder vale a pena. tempo. Exatamente. Então tem um número, na verdade, né? Na BR-24 a gente coloca como 8 Tentativas. interações entre Uhum. a cadência de mensagem, onde vai o WhatsApp, vai e-mail, Uhum. enfim, ligações que ela faz no nono, não deu, não deu, e-mail despedida, espera, ela vai para um fluxo de nutrição do marketing. Isso, O a marketing gente vai, também. né? Uhum. E aí, É, se ele retornar, daí ok, aí você retoma esse contato, né? perfeito, perfeito. É, aqui na Rede Vistorias a gente trabalha com 18 interações. A 18ª é o e-mail de despedida e a primeira e a segunda é enriquecimento de leads. Então, de contato mesmo, tentativas são 15, né? Então, a gente trabalha com esse número porque é um número que funciona e essas 15 interações acontecem necessariamente em 10 dias. A gente, Olha, legal, bacana. Tem que ter um. a gente tem o dia zero, né, que é o dia que ele chega para a gente através do inbound ou através de um cadastro. Ali a gente enriquece ele e agenda a atividade para o dia seguinte. Dia seguinte, tu faz a primeira ligação, normalmente é para escalar contato, porque dificilmente chega para a gente o nome do dono, o nome do gestor, o decisor. Então, o primeiro contato normalmente é escalada. Descobre quem que é o dono, descobre quem que é, manda o e-mailzinho pro dono, marca a presença, né? Faz o xixizinho no post lá, dizendo, ó, estou aqui. Depois, no segundo dia, tenta a ligação de novo, e aí às vezes dá certo de falar com o dono, já aplica filtro e tal. Mas se não, segue o processo ali, faz. No final, Lili, com o decisor vai dar mais ou menos umas 8 tentativas também. Mas o processo todo são 18, sendo que 15 são contatos ativos mesmo. Assim. E é uma coisa que você falou que eu achei interessante. Você falou de fazer o filtro pelo WhatsApp, né? O teu cenário é totalmente diferente do nosso. A gente não Sim, faz, no meu caso aqui, a gente não orienta a fazer pelo toda a WhatsApp. tratativa de filtro pelo WhatsApp, no nosso caso, porque não demora muito. A minha interação que eu peço para as meninas é interação rápida. Cara, o cara tá falando, nosso mercado funciona, né? O cara Uhum. tá falando, chamou no chat, a gente tem chat, tem integração do WhatsApp, o Bitrix tem, só vendendo um peixe. Sim, Integração, enfim. Elas respondem pelo WhatsApp, mas eu sempre oriento elas, ó, porque assim, ele responde, aí você responde depois de 10 minutos, aí daqui a pouco ele responde daqui 20 minutos, aí fica naquela conversa o dia inteiro pro cara responder. Não, eu não já falo assim, funciona, ó, né? Sim, não, puxa o telefone e já liga. faz. O de vocês são poucas perguntas, né? O nosso, ele tem um pouco mais de estrutura, porque o Bittrex, ele tem um pouco... ele tem mais frentes, né? Ele tem 4 frentes, eu tenho que entender, enfim. É um Exato, bate-papo. Vou puxar o telefone e falar com o cara, ó, já agiliza o dia, com de certeza. que horário eu posso te ligar. E a organização do dia das meninas é justamente pelo horário que o cara falou que ele tem que ligar, ou pela própria Legal. automação ele joga, né? O horário que Uhum. elas têm que ligar. Aí elas se organizam, elas têm uma tela só organizada o dia delas. É o dia que Bacana. o horário e o lead que ela tem que ligar o dia inteiro. E Show. o que eu monitoro
eu faço a conversão, né? Desde, Uhum, por exemplo, eu tenho uma tela onde eu vejo, por exemplo, a quantidade de leads que entrou, de ligações, eu vejo a quantidade de agendamentos, a quantidade de oportunidades, para eu ver essa conversão. Onde é que está uhum. o gargalo entre um e outro também, né? É, Se ela baixou o número de ligação, esse tipo de coisa. legal. É, uma coisa que eu montei há um tempo atrás, agora faz já um tempo que eu não uso, mas eu sou meio nerdzinho da planilha do Excel, né? Então, eu montei uma. É, eu, sabe, tem, no Spotter ele forma uma tabela assim de produção, né? Ele pega o determinado pré-vendedor, teve tantos cadastros, teve tantas aplicações de filtro um, de 2, 3, a qualificação, agendamento, etc. E aí eu consigo dar um Ctrl C naquilo, eu jogo na planilha, e aí a planilha já tem as fórmulas prontas, e ele analisa e faz tipo um mapa de calor nas conversões. Ela já gera as conversões automáticas e fica em vermelho a conversão que está abaixo do padrão da rede. Então, aí eu já consigo ver muito rápido Desde a planilha. qual que é o pré-vendedor que eu preciso dar uma atenção. Mas hoje, com os números, só de ver os números, eu já consigo fazer isso mentalmente, sabe? Mas a planilha, ela foi desenvolvida com esse intuito, assim, de dar uma visão geral, e ele me dá também, por exemplo, a média de minutos por ligação. Aí eu fiz um geral de todas as vendas que a gente teve. Aí, claro, uns é 15 É minutos, que ele outros é traz o 10. número geral, né? De Isso, qual a quantidade de minutos geral geral. que aquele pré-vendedor ficou no dia, Isso, né? Eu lembro que eu monitorava, tinha um isso, dashboard isso. de Só que monitoramento. a grande sacada que eu tive nessas análises que eu fazia era conseguir chegar no minuto por ligação, porque, claro, o minuto por ligação, quando tu tem um agendamento, ele vai ser maior. E quando tu tem uma tentativa, ele pode ser 10 segundos. Mas se tu fizer a média, a média da rede de vistorias tinha que ficar acima de 2 minutos e abaixo de 3 minutos. Porque se um pré-vendedor tivesse uma média acima de 3 minutos, era porque ele estava jogando papo fora. E se tivesse abaixo de 2 minutos, ele não estava aplicando filtro. Entendeu? Então eu conseguia, só por esse número, já entender que na média geral dele, ele podia estar trabalhando da maneira correta ou não. Né? Então hoje eu já não consigo mais olhar isso, não faço mais porque eu não uso mais a planilha. Mas era Essa, uma coisa bem interessante. esses dados que você olhava, era diário, semanal, mensal, como é que era? Na época da planilha era diariamente. Eu tirava a planilha do dia e jogava lá, porque era importante que eu estava ainda entendendo o processo. Hoje é quinzenalmente que eu vou olhar. Quinzenalmente. E, claro, diariamente eu olho os índices de conversão batendo o olho. Assim, tá ok, fez 12 agendamentos, 8 reuniões aconteceram, legal, tá dentro do padrão, sabe? Agora, se teve 12 agendamentos, uma reunião aconteceu, opa, tem um problema. Aí eu já vou e atuo. Mas se não, diariamente eu faço esse olhar e quinzenalmente eu faço um olhar mais estratégico, olhando conversões mais estratégicas, até porque aí eu tenho volume, né, de dados, né? Aí eu consigo pegar, não, o vendedor realmente está tendo uma conversão legal, o pré-vendedor já acumulou informação suficiente para ver se ele está tendo as conversões legais, assim. Então tudo que é estratégico... Semanalmente você olha o quê em vendas? Oi, desculpa. Em vendas, semanalmente, o que você bate o olho para saber assim? As negociações em andamento. As negociações em andamento que eles estão tendo, as propostas que estão na rua, né, a quantidade de... No nosso caso, a gente vende pacotes de créditos, então eu tenho que ver quantos créditos tem em proposta, desses, quantos que estão próximos de fechamento. Isso entra nas reuniões diárias que a gente faz ali. Muitas vezes quem traz esse dado para mim é o Manes, né, então ele faz a reunião com os Mani? vendedores e aí ele traz para mim. Ele tá aí, Ah, tá vendo legal. aí. Tá ali. Então, o legal a gente coloca também essa informação no Bitrix, a gente colocou um campo onde ele Uhum, pode tanto dar a temperatura dessa negociação, né? O próprio vendedor ele saber como é que está essa negociação, e isso ser filtrado pelo gestor, ele poder olhar perfeito. quanto está mais quente, quanto está mais frio, essa informação, e também
qual que é, pela percepção do vendedor, quando que vai bater, vai fechar aquele negócio. E aí, por exemplo, se ele vai fechar o negócio, sei lá, semana que vem, ele coloca ali a data, e aí você sabe, se você filtrar, você consegue ver o que está para fechar. Né? Então, tem semanalmente essa questão do forecast, mas em tempo real você consegue ver também essa informação, como é que está essa negociação. Na área de vendas, né, eu sou gestora da pré-vendas, mas a área de vendas consegue ver essa informação também, né? A gente consegue, a gente está implementando o Sankhya, né, que é um ERP que tem bem robusto aí, a gente começou a fazer isso e lá a gente vai ter essa questão também, vai ter um módulo de CRM que vai estar disponível para a gente, e aí ele vai ter todos esses relatórios e definições que hoje ainda é muito artesanal, assim, eu faço isso mais de maneira com o CRM que a gente utiliza atualmente, que é um bem mais simples, mas já consegue nos trazer alguns dados interessantes. Mas é isso, como hoje eu preciso gerar os gráficos manualmente, aí eu faço isso realmente mensal, assim, que é o momento que eu sento, quando eu fecho a meta normalmente, aí eu olho o mês anterior, gero todos os relatórios que são necessários para conseguir fazer análise de otimização, assim, senão... Senão é no Manes, né? O teu olho é em cima do Manes ali, o que ele te traz de informação. Isso é uma vantagem, assim, eu conheço o Manes desde a época da Exact e a gente se dá muito bem, então o que a gente confia praticamente cegamente um no outro, né? Então o que ele está me trazendo eu confio que é verdade, eu confio que sim, a coisa vai acontecer e ele está sempre de olho com os vendedores, ele acompanha diariamente os vendedores, ele está claro, faz uma reunião de venda, faz outra, mas o principal dele é acompanhar os vendedores, né? Então, hoje, não tem nada que a gente não saiba diariamente que está acontecendo, né? Porque o contato é diário, assim, várias vezes no dia que o Manes fala com os vendedores, com a Tamara, com o Cristiano, ele está falando sempre, 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 sempre. Então, a gente entende, essa negociação deu certo, como é que foi essa reunião? Não foi? Não, né? E aí eu também consigo, de maneira mais rápida, tirar pelo spotter o feedback de reunião, a temperatura do feedback de reunião. Aí isso sim, eu olho diariamente, eu tenho um relatóriozinho salvo, recebo no meu e-mail, e aí eu sei que aquela reunião foi legal. Então, beleza, se foi legal, no dia seguinte o Manes já me traz o feedback daquela reunião, aliás, a da negociação, para ver se está legal ou não. Oh, que bacana, bacana. Vocês têm vários controles, eu fico curiosa para até ver essa planilha ali que você falou, que já me brilhou o olho. Tô vendendo. Essa planilha. Sabe que com vendedor é assim, né? De graça... Não, eu te mando depois. Vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia bacana, vamos fazer o seguinte... Vamos disponibilizar essa planilha para a galera aí. Eu vou deixar ela bonitinha e aí a gente disponibiliza aí para a galera que acompanhou a live nas nossas redes sociais lá no LinkedIn. Caraca, ó, pessoal, então essa planilha aí, para quem quer monitorar a conversão do seu time, para quem quer controlar a sua conversão, quer bater o olho e ver o que está acontecendo, onde é que está teu gargalo, fazer uma análise interna ali, falar, cara, fazer uma reunião interna, né? Quando eu tô conversando sozinho, eu tô fazendo a minha reunião interna. Olhar esses números e você conseguir ver a conversão, bater o olho e falar, cara, é aqui que eu vou, é aqui que falta, ir para cima. Caraca, olha aí, gente, essa live rendeu, hein? Vou disponibilizar, é coisa minha, mas eu só vou levar um tempinho, Lili, para disponibilizar, porque eu preciso deixá-la mais amigável, né? Sabe que nerd de planilha faz a coisa meio, eu sei como é que funciona e não explica para ninguém, né? Então deixa eu deixá-la mais amigável, fazer uma telinha explicativa ali, e aí eu te passo e a gente faz uma ação aí para divulgar para a galera. Ah, legal, legal. Então quem participou aqui da live, tá aqui com a gente. Eu vou colocar nas redes sociais também, o Rafa vai colocar na dele, a gente vai colocar no LinkedIn essa planilha disponível. Então vamos pedir esse tempo aí então. Você disse que até quando tu consegue entregar, normalmente eu peço prazo, né? Até quando tu consegue entregar essa planilha? Faz um follow-up comigo na semana que vem sobre isso. Olha aí, gente, semana que vem, hein? Olha aí. Não, semana que vem tu faz o follow-up para eu te dar o prazo.
Não, Então tá, gente. depois do dia 26. Depois do dia 26 eu entrego, porque Pode, né? esse mesinho tá complicado, a gente precisa dar um foco ali no time de vendas, porque tá todo mundo apavorado com pandemia, mas a gente entrega lá pelo dia 30, dia 1º de abril, assim, é um dia bom para entregar essa planilha. Bacana, olha Que é o dia aí. da E não mentira, é né? mentira, dia 1º de abril não é dia de mentira. Ou talvez Não vem com esses dias um vendedor entrou em contato comigo e pediu para marcar a reunião dia 1º, né? 1º de abril. Eu falei, não, marca dia 2. Não, por quê? Não, depois tu não aparece, mente para mim, aí eu fico lá que nem bobo. Não, pode marcar dia 2. Dia 1º eu não tenho um compromisso marcado. Não tem nem compromisso, mentirinha. Não, exatamente. Já É o sei dia como é mais que funciona. eu fiquei lisonjeada por você participar, até o Manes, né, falou super bem de ti e como você chegou onde você chegou, né, foi diferenciado demais como você chegou, porque normalmente quem é gestor veio de vendas, veio a carreira de vendas, né, tu veio totalmente diferente e tocou um time de 11 pessoas abaixo de ti, caramba! Muito bom, já criou uma planilha, né? O rei das planilhas aí já criou até uma planilha top. O que você deixa aí de dica para o pessoal? Quem é vendedor, quem é pré-vendedor, gestor comercial, que dica você deixa para esse pessoal? Dedicação. Acho que é acima, assim. Entregar o que esperam de ti vai te levar a ser médio, vai ser o esperado. É se dedicar de coração, assim. Eu sempre falo que eu tô na rede e a rede está em mim, assim. É o dia a dia. Se eu precisar ficar até mais tarde para resolver alguma coisa, eu vou fazer. Se eu precisar entregar um pouco a mais, eu vou entregar, porque eu sei que isso vai ser visto. O mundo conspira para pessoas boas, né? Então isso eu acredito demais, assim. Então não é à toa que eu entrei na rede, deu 1 ano e pouquinho, foi promovido e tenho o respeito e a confiança de todos lá dentro e principalmente do CEO, dos diretores e tenho a possibilidade de tomar decisões e a liberdade que eu tenho porque foi conquistado com muita dedicação e trabalho. Então, acho que a principal dica é essa, é se dedicar de coração que a coisa vai fluir, vai funcionar. Nossa, que dica top, hein? Porque sem dedicação, cara, tu Não não vai. chega a lugar nenhum. Ainda mais que você vende, né? Todo mundo vende, mas o vendedor, o pré-venda é o cara que se não tiver resiliência, se não tentar, não fazer acontecer, não vai. Quando eu faço uma reunião de venda, eu sempre falo pro time, assim, é importante tu acreditar no teu produto e tu falar com paixão, porque se tu tem uma pré-venda que fala tudo na mesma voz, na mesma tonalidade, não vai dar agendamento. E se tu não fizer uma reunião que faça o cara se apaixonar pelo produto que nem tu tá apaixonado, também não vai vender. Ou se vender, ele vai jogar o preço lá embaixo e vai falar, não, isso é normal, não me serve muito, tal, não, beleza. Sabe? Então, tem que ter paixão e dedicação, que aí a coisa vai andar e vai andar bem. Exatamente. O que eu sempre levo comigo você não bate característica, você não bate o que teu produto tem em característica. Eu não consigo vender característica. Não dá, não sai venda. Você tem que vender o que aquilo vai agregar para aquela pessoa. Qual que é o benefício? O que teu produto agrega? Por que você se apaixonou por aquele produto? O que ele faz pelas pessoas? Aquilo ali sim vai fazer com que essa pessoa se engaje junto contigo, entre na tua história com a tua empresa, entenda por que você está nessa empresa, por que você vende o que você vende, o que essa empresa agrega para as pessoas. Isso faz total sentido. Para pré-venda também. Se você não ser principalmente resiliente e claro, né, segurando a informação, mas você passar essa paixão, você passar o que o teu produto, uma pontinha do que o teu produto faz, né, para que ele fique tipo, eu tô entusiasmada para conhecer, para ir numa reunião, para, né, cara, você tem que mostrar essa paixão e o sorriso na voz
É tudo, é Fundamental. tudo. É. E não só para Fundamental. O pré-venda. dia que eu chegar de cara feia, não sair agendamento. Não tem como sair agendamento de cara feia. É o que eu falo, assim, para ter um bom resultado, para bater meta, qualquer meta que seja, a cabeça tem que estar boa. Não adianta tu estar pensando num problema de casa, não adianta tu estar doente, não adianta tu estar distraído, tu tem que estar 100% focado. O comercial exige isso. O pessoal acha que é festa, Isso é o vendedor da moda antiga. O novo vendedor, o vendedor 2.0, 4.0, sei lá o nome que quiser dar, ele é um vendedor extremamente organizado, extremamente focado, extremamente dedicado e apaixonado por aquilo que ele faz todos os dias. Ele acorda pensando em fazer aquilo e ele dorme pensando no que ele vai fazer melhor no outro dia. Se não for assim, ele não vai se diferenciar e não vai conseguir ter uma taxa de 35%, 40%, 28% de conversão, não vai ter. Então, E por isso que eu digo, acho aceita que... feedback, né? Exato. Tem que aceitar os feedbacks, mesmo que doa, vai doer. Mas se é verdade, se a pessoa está falando para ti, entenda o que que você não só dá o feedback, como você tem que dar uma solução ou o que que você sugere, né? Você que está dando Exatamente. feedback. Mas absorva isso. O Exatamente. humano, quantos tapa na cara que ele já falou, já deu, né, de dica, de feedback, isso faz toda a diferença. Exatamente. O feedback ele faz parte. E o vendedor ele tem que entender que ele está em constante transformação e transformação, às vezes, dentro da própria reunião. Tu vai se transformar 2, 3, 4, 5 vezes dentro da reunião porque o teu cliente vai exigir isso de ti. O teu futuro cliente, o teu lead vai te exigir isso. Ele vai começar falando uma coisa, daqui a pouco ele mudou de opinião porque ele está jogando contigo e tu tem que ter o jogo de cintura, e daqui a pouco ele vai falar o contrário, e aí tu faz uma piada e toca a ficha. Daqui a pouco ele vai falar uma coisa que tu não tem ideia do que já aconteceu comigo, eu fingi que caiu a internet, voltei, pesquisei, depois voltei para a reunião e continuei, e assim vai. O vendedor é assim, ele está em constante Exatamente. transformação o tempo todo, e faz parte. Se tu não aceita Exatamente. isso, vai doer, até tu chegar e falar, não, realmente tem que ser assim. Exatamente. O Eliel falou aqui, ó, analista de negócio é paixão. É isso. Tem que, ou você é apaixonado e compra a tua ideia para depois vender, ou tu não vende. Simone, que está aí com a gente também, a Simone vende bioextratos, ela é representante. Se ela não usar, se ela não vê que realmente funciona, não tem como você passar paixão. Não tem como você Exato. vender. Você não acredita no que você faz. Saia de onde você está se você não acredita no que você faz. Busca essa paixão dentro de ti, por que você está ali? Isso vai fazer total diferença, pode ter certeza. Os É o resultados vão propósito, mostrar. né? É o propósito da pessoa, né? Se teu propósito é crescer, e pode ser um propósito egoísta também, tá? Tu pode estar ali e nem estar ali pela empresa, tu pode estar ali por ti. Mas se tu tá ali por ti verdadeiramente, tu vai fazer aquilo acontecer porque a consequência daquilo é a tua evolução. Então, a gente sabe que a natureza do ser humano é olhar para si, né? Então, às vezes, nós como gestores, saber identificar isso e mostrar qual que é o ganho que o nosso pré-vendedor, que o nosso vendedor vai ter com aquilo, ele vai falar, putz, realmente, se eu fizer da forma que está sendo orientado, eu vou ter mais ganho do que fazer do jeito que eu acho que é o correto, porque por N motivos pode dar errado, né? Então, Escuta quem tá calejado, exato, né? Escuta quem passou exatamente, por ali, gente. Se ele já passou, já falou que não é por aqui, então escuta ele, que ele por algum motivo está falando que não é, então escuta. exato, Pelo menos escuta, exatamente. né? Gente, eu quero agradecer a presença de todos nessa live. Vai ficar gravado, o pessoal pode olhar. Tem vários insights aqui de organização, de autogerenciamento, de gerenciamento de equipe. Vai ser disponibilizada uma planilha de conversão. Pessoal, a gente vai disponibilizar até o final desse mês ou até o dia 1º de abril, que não é mentira. A gente vai disponibilizar, ele precisa de um tempo para organizar essa planilha, porque tá legível para ele, né? Exato. Então ele vai organizar, a gente vai disponibilizar para o pessoal. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre algum assunto que a gente falou, querem que a gente traga outro assunto, pode falar que a gente vai trazer. O Rafa caiu aqui, não sei se para vocês também.
Tô te vendo, tô te Voltou? vendo, tô te escutando. Ah, Sim, tá. Agora a imagem tava travada, beleza. Então, Rafa, eu quero te agradecer, né? Agora conheci um pouco mais de ti lá na Exact. Eu só sabia que eu via você passando, via você indo para lá e para cá, que eu vi você no CS também. A gente entrou no mesmo mês de outubro de 2017 e a gente não se falou. é. Não, E eu agora, realmente, olha que destino, né? quando a gente conversou para, enfim, combinar como seria aqui, eu falei, nossa, eu acho que eu tive uma ou duas vezes na Exact e a gente acho que nunca se falou lá. A gente nem trocou um oi, nem um bom dia, eu acho, porque ficávamos em lugares diferentes e depois Exatamente. tu até me comentou que machucou o pé e ficou um tempão de casa e tal. E realmente, assim, eu não lembrava de ti de lá. Eu lembrava de o Mani citar, de citar você, não, a Lili trabalhou na Exact e tal. Tá, não, beleza, mas eu não lembrava. Tu vê como é que é, né? E agora a Eu gente também tá aqui. falei, cara, eu lembro, Marrone, eu já ouvi várias vezes. Aí eu falei, cara, mas deixa eu ver a foto dele. Daí eu falei, meu Deus, nossa, já te vi várias vezes, só que eu não, né, não tenho essa Sim, interação. E eu fiquei presencial, foi só a época que eu ganhei o prêmio lá, que eu sim. ralei ali, ganhei o prêmio de pré-vendas, e aí fui para vendas em 3 meses, 2 meses e meio, que eu rampeei, e eu torci o pé e fiquei em casa, então praticamente você não me Sim, viu. é, exatamente. Mas que bom que tu veio. Exato. Fico Não, imagina, feliz, eu que viu? Por ter agradeço. ficado esse tempo aqui. Foi fantástico, Lili, obrigado. Foi acho que um bom papo. Eu acho que se deu para ajudar o pessoal, é isso que importa. E vou disponibilizar a planilha. Vamos disponibilizar ela no dia 1º de abril. E quem duvidar vai ver que tá lá. Vai estar lá. A gente vai fazer um barulho e lembrar que foi Vamos. dessa live aqui que a gente vai disponibilizar essa planilha, tá? Foi Exatamente. surpresa aqui, até fiquei feliz, porque olha, essa planilha vai me ajudar um monte, mas vou fazer um barulho para lembrar dessa planilha, tá bom, gente? Um beijo. Beleza. Marrone, Valeu, Lili. brigadão por ter participado. Imagina. Boa noite, pessoal. Boa Um noite. beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.